pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e, juntamente com os nossos colaboradores, queremos compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar sobre longevidade, emagrecimento saudável, prevenção de doenças e diversas outras questões importantes para quem quer viver com qualidade. Sobre esses assuntos, eu converso agora com os médicos Rodrigo Vale e Eduardo Amado. Vou começar aqui com o Dr. Rodrigo, que já fizemos um podcast recentemente, né, doutor? Sim, prazer estar aqui de novo, Dari. Boa noite para você, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. E eu queria, doutor, antes da gente entrar propriamente, são vários temas, a gente já começa já pensando em tem ebulições internas em função de tantos temas que a gente quer conversar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda não te conhece, não assistiu o nosso podcast, quem que é o Dr. Rodrigo, o teu trabalho, esse trabalho que você presta aí, principalmente como cirurgião vascular, dos procedimentos sem cirurgia. Eu queria que você fizesse um breve resumo aí da tua vida profissional. Claro, eu sou cirurgião vascular, né, e desde o começo da minha carreira eu foquei em tratamento de varizes, Alderi, né? Então faz mais de 10 anos que eu tenho tratado varizes sem cirurgia. Varizes é uma coisa que está presente em 40% da população do mundo. Então, tem 40% do mundo índice alto, hein? Tem algum grau de varizes, né? Então, eu já desde o começo da minha carreira, eu fui focando a minha atuação em tratamentos e tratamento para varizes e tratamentos minimamente invasivos para varizes. Há mais de 10 anos que eu não levo ninguém para fazer cirurgia, né? E tenho N casos, já atendi muitos pacientes mesmo. Então, são 10 anos dedicados a tratamento de varizes sem cirurgia. Tá certo. Doutor, com certeza vai ser um bate-papo muito importante, porque o objetivo aqui é justamente transmitir boas informações para que as pessoas se previnam, sobretudo tenham qualidade de vida. Vou conversar um pouquinho com o Dr. Eduardo agora, né? E logo volto para a gente dar continuidade aqui. Dr. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo pela primeira vez ao Mídia e Saúde na TV. Espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades, doutor. Boa noite, obrigado, Deri, prazer em conhecê-lo. E obrigado também, Rodrigo, que fez o convite, que intermediou. Claro. E vamos falar aí de saúde, então, hoje. E da mesma forma que eu me dirigi ao Dr. Rodrigo, eu queria que você falasse também da sua trajetória, o que exatamente você é bem envolvido nesse quesito aí de qualidade de vida, né? Queria que você falasse um pouquinho, doutor, do seu trabalho aí. Legal, minha trajetória é assim, ó, eu sou médico nefrologista de formação, então o médico nefrologista ele cuida de doente renal crônico, basicamente, né? Às vezes, quando a gente pensa no médico nefrologista, pensa em pedra de rim, infecção urinária, mas 90% do consultório do nefrologista é doente renal crônico. E o que é o doente renal crônico, né? É o cara que não se cuidou, a grande maioria, né? Diabético, hipertenso, chega lá nos seus 70 anos, vai para diálise. Então, basicamente é isso. E eu comecei a me interessar por medicina de prevenção, né? De medicina do estilo de vida, que se chama, né? E tem muita relação, assim, com dieta, sono, exercício físico, a espiritualidade, redução de estresse. Então isso daí eu comecei a ver que era esse o que o pessoal estava buscando, né, os pacientes. E daí eu abri há 3 anos atrás a clínica MedInfuse e ela é focada daí em saúde, bem-estar, longevidade e wellness. E a gente faz isso através de alguns meios. Então, meio obesidade, o lipedema que vem junto, que é muito associado, né, é muito confundido com obesidade, ganho de massa muscular em paciente idoso e reposição hormonal. Então, basicamente, foi essa aí a trajetória. Entendi. O que é o lipedema, doutor, para as pessoas que não conhecem esse termo aí? O lipedema, ele é uma distribuição anormal de gordura, mas nos membros inferiores, né? Então, são aquelas mulheres que têm aquelas celulites mais dolorosas, inflamadas e que não melhora emagrecendo. Então, por isso que é muito confundido com o lipedema. O Rodrigo, por exemplo, ele pega muito paciente com lipedema porque muitas começam, puxa, eu tenho alguma coisa vascular, né? Então, a partir do diagnóstico, aí a gente consegue tratar isso de uma forma mais efetiva que não só com dieta e exercício físico. Tem outros meios de se tratar. Certo. Sr. Rodrigo, é claro que o momento aqui não é algo engessado, a gente tem toda a flexibilidade de conversar, fazer desdobramentos, né? Mas você, como cirurgião vascular, eu queria te fazer uma pergunta bem pontual. Porque é bastante visível, e depois eu queria que você respondesse também, doutor, porque é bastante visível, a obesidade é um distúrbio visível e, pelo que se constata, crescente. Qual que é a análise que você faz? Qual a associação que existe
caso, como cirurgião vascular, os comprometimentos da obesidade nas questões circulatórias? Isso é muito bem documentado, Dari. Então, a obesidade, ela entra como um fator, trazendo outros fatores indiretos que vão atuar diretamente na circulação do paciente, né? Então, como obeso, ele já é um paciente sedentário. Como obeso, ele já é um paciente que tem colesterol elevado. Como obeso, ele já é um paciente que tem pouca massa muscular, né? Então, essas situações... E hábito alimentar ruim, né? Às vezes tabagismo, às vezes excesso de álcool. Então, todas essas situações que estão ligadas à obesidade, elas vão influenciar em problemas vasculares, né? Então, principalmente aqui falando em AVC, que é o derrame, né? O infarto do miocárdio, que é o infarto do coração, que, por sinal, são as doenças que mais matam no mundo. Então, a obesidade, ela está ligada diretamente, através desses fatores, em problemas vasculares. E quando a gente puxa a obesidade para varizes, ela também tem atuação. Não é que o obeso ele vai ter varizes. A obesidade ela vai piorar as varizes dos pacientes que já têm e vai piorar muito, né? Então, a obesidade ela traz uma piora da circulação do paciente e isso é fato. Isso é um fato já constatado. Claro. Detalhando um pouquinho mais, o que você poderia dizer? Você já citou aí varizes sendo poderia ser agravadas pela obesidade. Mas o que mais a obesidade poderia trazer? Queria que você falasse um pouco mais na questão circulatória. Inchaço, dor, sim, enfim. Sim, tá? Então, quando a gente começa a pegar a parte de veias, né? Então, o paciente que ele é obeso, ele já tem as pernas mais inchadas, é um paciente que ele já tem dor crônica na perna, né? Ele já tem algumas complicações, a obesidade pode causar problemas na microcirculação, que a gente fala, causar escurecimento da pele lá embaixo. Então, tudo isso vai gerar sintomas que podem atrapalhar a vida do paciente, né? Então, a obesidade, ela traz coisas físicas e essas coisas físicas vão atrapalhar muito a qualidade de vida do paciente. O inchaço, por exemplo, né? Que não é só causado por obesidade, mas o inchaço em si, ele é uma das principais queixas do paciente dentro do meu consultório, independente da causa. O inchaço, ele dói, é o responsável por aquela perna cansada ao final do dia, é o responsável por aquele incômodo que você não sabe o que está acontecendo na perna, mas você sabe que tem alguma coisa. E isso atrapalha o dia a dia da vida do paciente. Toda hora você está lembrando que tua perna está doendo, toda hora você está lembrando, está deixando de fazer coisas que você queria fazer por causa de dores nas pernas, né? Então, a obesidade, ela traz o inchaço e esse inchaço vai trazer outras consequências e vai atrapalhar a vida do paciente. Agora, falando de uma forma mais genérica, de uma forma mais geral, com a tua experiência, vasta experiência aí na medicina, quais são os principais hábitos saudáveis e nocivos? Já que um dos temas nossos é a qualidade de vida, né? Sim. Bom, em relação à circulação, o que vai te causar mal? Claro, e aqui por isso que nós estamos conversando com o Luiz Eduardo aqui também. O que leva o paciente ao consultório dele também é o que traz o paciente ao meu consultório. Então, o paciente que chega a ter problemas vasculares e é um paciente que já às vezes é obeso, é um paciente que já não se exercita, é um paciente muitas vezes tabagista, é um paciente que faz exageros alimentares, é um paciente que trabalha muito tempo parado e então ele não consegue ficar se locomovendo por causa de dor nas pernas em relação a isso. Então, hábitos de vida não saudável vão te trazer consequências vasculares. E essas consequências, isso que é o pior, porque essas consequências vasculares, elas vão acontecendo silenciosamente. Não é porque você começou a fumar hoje que você vai ter um problema vascular amanhã. Isso é ao longo de anos e anos e anos. E às vezes a pessoa não enxerga essa evolução lenta e a hora que ela tem algum problema, já é um problema que já é difícil de resolver ou é um problema que não dá para resolver. Então, hábitos de vida não saudável, tabagismo, excesso de gordura, excesso de álcool, né? Excesso de carboidrato, sedentarismo. Então, esses são hábitos de vida não saudáveis e são hábitos de vida que vão te trazer problemas vasculares. Isso é uma coisa interessante, né? Só para complementar que quando a gente estuda medicina do estilo de vida, hoje em dia tem um termo que chama biohacking, não sei se vocês já ouviram falar. Biohacking é assim, como se você estivesse hackeando o seu próprio corpo para você ser mais saudável. Esse que é o foco. Então, lá no Vale do Silício, assim, tá muito em moda esse negócio de biohacking. Que, na verdade, assim, é isso aí. É a mesma coisa. É o sono, é você diminuir tabaco e álcool, é você reduzir estresse, é você tentar manter o mais saudável possível para diminuir mediadores inflamatórios. E que é isso que causa
Obesidade, por exemplo, é uma doença inflamatória, crônica, né? Doença inflamatória. Doenças inflamatórias, assim, sabidamente aumenta mediadores inflamatórios, e é isso aí que a gente precisa entender que ela é uma doença. Então ela tem repercussões que a gente ficar também só falando que dieta e exercício vai resolver, assim, a gente está negligenciando algo que é uma doença, né? Então, E totalmente evitável. A gente está falando aqui das doenças que mais matam, que é infarto e derrame, e são doenças que a grande maioria desses pacientes são doenças evitáveis. Entendeu? Então, não é que o paciente nasceu com alguma... Existe o paciente que nasce com alterações, uma predisposição genética, mas a maioria não. A maioria são decisões que a pessoa toma errada na vida, de não se cuidar, ou esperar uma doença aparecer para tomar um remédio, mas ela não consegue enxergar que aquilo é totalmente evitável. Principalmente Então, por meio de hábitos, né, doutor? hábitos, hábitos, decisões que ela tem que tomar diariamente na vida, pequenas decisões. Claro. Eu quero comer uma barra inteira de chocolate na hora do almoço, não coma, sabe? Então, vou comer costela no fim de semana, então queime já essa gordura durante a semana em pequenas caminhadas, sabe? Então são pequenos hábitos que você vai mudando dia a dia que vai evitar de você chegar a ter a doença. E aqui a função é o quanto as suas decisões vão te comprometer numa vida mais velha. O que você faz hoje vai te dar uma vida saudável? O que você deixa de fazer hoje vai te comprometer lá na frente? Então, são pequenas decisões que a gente tem que tomar agora para evitar de ter uma vida ruim. Né? Claro. A qualidade de vida Sim. na velhice a gente planta agora. Né? Então, é doença evitável. É evitável. Tem que se exercitar, tem que cuidar da dieta. agora, olha que interessante isso daí, né? Na nossa época a gente se formou, né? A grande maioria da nossa turma foi fazer algo relacionado à doença, correto? Então eu fui mexer com renal crônico, transplante renal. O Rodrigo foi fazer especialização em hemodinâmica. O Puzzi também, hemodinâmica. Tem o cara que foi fazer oncologia. E hoje em dia, olha só que interessante isso, né? Alguns de nós que fomos formados assim, pensar em doença, que é muito modelo americano, né? A gente já está começando a migrar para a saúde, porque faz mais sentido, por diversos motivos, assim. Primeiro, para o paciente, né? Então, o cara evitar de ficar doente. Então, primeiro aí. Outro, não acabou o dinheiro, né? Os convênios estão caros, não estão dando conta de pagar o tanto de procedimento que tem nos pacientes idosos com comorbidades. O SUS nem se fala. Então, esse modelo não é sustentável de você tratar a doença. Eu ganhar para o paciente fazer a diálise, né? E eu ganho o paciente fazendo a diálise. Esse modelo ele fica insustentável. Em um país pior, né? Em um país pobre e velho, ele vai ficar insustentável. Então, você atuar na base, na saúde, na mudança comportamental, na prevenção. Então, e quando a gente fala mudança comportamental, parece algo simples, né? Mas que a gente sabe que é muito complicado. Mudança comportamental é muito complexo. E é o que vai melhorar muito as doenças futuras. Agora, teve essa mudança da parte médica e teve essa mudança da parte de população também. Você não vê mais boate em Maringá, né? Você não vê mais boate aberta. Você vê a geração aí, o chique hoje é ser saudável, né? É correr no parque, tirar foto, fazer triatlon. Sim, mudança comportamental. É o que a gente estava falando sobre bebida, né? E então, você pensar como vai ser a sua velhice, e assim, tem que pensar, gente. Não adianta você achar que você vai ter uma vida ali antes dos 40 anos, principalmente, dormindo de madrugada e acordando mais cedo, deixando de fazer um exercício, comendo gordura todo santo dia, toda hora, fumando, bebendo. Não adianta a conta vem. E é isso, a conta vai vir, tá? Você pode ter longevidade vivendo bem, ou você pode ter longevidade vivendo muito mal. Dependente, sem conseguir se movimentar, acamado, sem autonomia, sem liberdade, né? E falando, né, dessas palavras, aqui entra autoestima, aqui entra conforto pessoal, aqui entra gostar de si próprio, né, Alderi? Então, puxando um pouco mais para a parte vascular, que é o que eu faço, eu tive uma conversa. Toda vez que eu estou tratando a paciente, a gente está conversando ali, né? E eu escuto histórias fantásticas, histórias tristes, histórias de superação, histórias legais, né? E uma me chamou muito a atenção.
Porque na minha cabeça eu tratava varizes, eu tratava uma doença. Mas eu percebi o quanto eu transformo a vida da pessoa tratando varizes. Parece uma coisa simples para mim, mas para ela, e essa paciente em si, ela me chamou uma atenção, porque ela falou assim, doutor Rodrigo, ela tem 65 anos, eu tinha feito só uma parte do tratamento, mas ela já estava sem dor na perna. Ou seja, a primeira parte do tratamento, eu consegui eliminar a dor. Depois, nas outras partes, eu vou tratando a parte estética que finaliza o tratamento. Mas só de fazer a primeira parte, eu falei, Rodrigo, você não sabe o quanto você mudou minha vida. Aí eu parei de fazer e fiquei escutando, né? Aí ela falou assim, depois que eu não tenho mais dor na minha perna, eu consegui fazer exercício que eu não conseguia fazer. Nossa. Ela emagreceu mais de 10 quilos só porque ela consegue sair de casa e caminhar perto da casa dela. E eu entrei para uma faculdade, estou fazendo educação física. 65 anos, fazendo educação física, cursando educação física, fazendo exercícios, coisas que ela não conseguia fazer por causa de varizes nas pernas. E dali, e assim, essa foi uma das conversas. E eu tive muitas outras conversas nesse sentido com as pacientes e eu comecei a entender que tratar varizes não é só deixar uma perna bonita ou só tirar uma veia que está Uma feia. transformação de vida. É uma transformação de vida. É ganhar saúde, é ganhar liberdade. Melhorar a Quem que autoestima. leva você dali para pegar uma água? Quem que leva você para passear nas suas viagens? São suas pernas. E se você não cuida das suas pernas, você não tem liberdade, você não tem mobilidade, você trabalha totalmente desconfortável porque você sempre está lembrando da dor da tua perna, você não dorme direito, você desconta essa ansiedade da dor em alguma coisa, fica obeso, fica sedentário. Então, eu entendi que o que eu faço vai muito além de tratar varizes. Eu entendi que o que eu faço transforma a vida da pessoa para melhor. E eu consigo entregar autoestima, eu consigo entregar qualidade de vida, eu consigo entregar longevidade melhor para ela. E isso foi fantástico. E esse é o motivo da conversa hoje, Dori. Mostrar para as pessoas que isso vale a pena investir. Que vai Investir impactar em na vida dela em saúde, todos os os sentidos, dias. né? Investir em saúde é melhor do que investir em Com doença. certeza. Não é verdade? Com certeza. E isso casa diretamente com o que a Eduardo faz. É. Diretamente. Doutor, agora, com relação ao comportamento das pessoas, eu estendo para o doutor Eduardo a mesma pergunta. O que vocês analisam? O ser humano, as pessoas estão mais conscientes e, consequentemente, estão buscando mais a prevenção, a orientação de vocês médicos, enfim, como que vocês analisam? Começando por vocês, doutor. Tá. Eu acho que essas mudanças de comportamento, elas são lentas, né? Então tem as pessoas que já se tocaram, já se ligaram disso, né? Que é melhor investir em saúde do que esperar a doença chegar. Mas existe um grupo de pacientes ainda que prefere o remedinho, que prefere... que eu escutei de uma paciente esse dia, uma paciente minha, doutor, eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecida. Foi isso que ela falou. Mas tudo bem, tá tudo bem. Ela tá procurando ajuda de alguma maneira, mas eu achei interessante a frase porque é algo que ela quer que outro faça por ela, né? Ela não quer fazer a parte dela. Eu quero mudar, né? Eu não quero mudar, eu quero ser mudada, né? Então, isso ainda é comum. Buscar profissionais, referências em cada situação e esperar que o profissional faça algo que seja muito milagroso, né? E muitos pacientes ainda não querem fazer o que ele deve fazer, que é o básico, que é cuidar da alimentação, que é fazer um exercício, que é sair e fazer a coisa certa, né? Então, isso ainda é lento, mas a procura está aumentando. Hoje eu atendo bastante paciente jovem, né, que não tem nada nas pernas, mas vai lá porque a família tem, a mãe tem, os pais têm, os avós têm, eles vão lá saber se eles têm alguma coisa, eles já começaram essa prevenção. Mas ainda é um processo, né? Um processo, é migalha, mas é interessante, porque a população está começando a entender que é melhor investir em saúde do que investir em doença. Esses dias eu tava assistindo, minha mãe tem um vídeo lá de um aniversário quando eu e meu irmão, a gente era criança, né? E daí, filmando assim, né? Aí aparece a roda de pais, tudo de bigode, você chama atenção, né? Sei lá, foi em 90 mais ou menos, né? E todos com cerveja na mão e fumando, assim, todos. Assim, uns 6 homens fumando em festa de criança. Rapaz, se você fizer hoje, você é preso, né? Então, assim, é uma mudança, né? Cultural, comportamental, que é diferente, é devagar, não é de uma hora para outra. Agora, é uma coisa complexa. Tanto a mudança comportamental e depois a sustentação da mudança. Então, são lá o que a gente sempre, desde o início, a gente procurou.
pacientes que estivessem assim dispostos a fazer uma mudança. Por exemplo, onde que a gente pega esse paciente, né? Um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, uma mulher, muito provavelmente ela está muito incomodada e ela quer mudar. Ela quer mudar, porque ela está investindo lá 80, 90, 100 mil reais, porque ela quer mudar e ela quer manter isso. É uma fase de mudança, entendeu? Outro paciente, por exemplo, o cara que vai ser pai. Ele, pô, eu vou ser pai, né? Agora eu vou querer parar de beber, vou querer parar de fumar, vou querer dormir mais cedo, porque eu quero agora ter um motivo e tal, né? O idoso que viu que não está conseguindo pôr a roupa sozinho. É um que tem que começar que ele pensa assim, puxa, se eu não começar a fazer um exercício físico e ganhar força, eu vou daqui a pouco estar na cadeira de roda. Entendeu? Então tem alguns pontos de mudança, alguns pontos chaves que a gente pega esses pacientes e daí efetivamente você entra com tratamentos. Aí depende, né? Por exemplo, o caso do Rodrigo é específico. Imagina a mulher que ela tá vendo que tá ali com uma dificuldade de locomoção porque ela tá com problema na perna e tá doendo. E por conta de varizes. Pô, essa mulher, você não daria um carro para resolver isso daí. Então, esse investimento depende muito da percepção do paciente. Tem aquele paciente que fala assim, putz, eu preciso parar de fumar, né? Então, um dia eu vou parar de fumar. E tem o paciente que infartou. Esse paciente que infartou, muito mais provavelmente, se você entrar com uma intervenção, ele vai parar de fumar efetivamente, assim, de longo prazo. Então, achar esse ponto de mudança, a virada de chave, assim, que o paciente, essa dor que o paciente precisa, né? Essa que é a nossa função. Eu faço isso através de emagrecimento, de reposição hormonal. O Rodrigo faz através de varizes. Então, diversas formas de pensar em saúde, em pensar o paciente não chegar lá na frente mal, né? Agora você falou uma questão muito importante, aliás, todas as questões, né? Mudança e a manutenção. Tem que haver constância, porque o ser humano tem uma tendência, quando ele está na iminência de uma dor ou efetivamente passando por uma dor ou um sofrimento, ele faz de tudo. Só que mal ele resolve, existe uma tendência de voltar dos velhos hábitos, né? Então isso é muito importante, doutor, a manutenção. Pra gente, né? assim, né? E eu que trato com emagrecimento, é uma constante, assim. E aí que entra também essa mudança da parte de tratamento médico, né? Porque normal, assim, você vai lá no médico, você pega uma receita, volta daqui 3 meses, ó, precisa perder peso, precisa fazer exercício, fazer dieta. Mas isso daí, assim, não é sustentável ao longo do tempo, sabe? Na cirurgia talvez já seja um pouco diferente, porque tem um cuidado mais prolongado com esse paciente, né? Agora, no clínico, por exemplo, se você não tiver uma linha de tratamento, se você não tiver uma linha de cuidado para diferentes casos, sei lá, eu tenho um paciente que é, sei lá, hipertenso. Se você não tiver uma linha de cuidado para esse paciente, muito provavelmente ele vai deixar de se tratar uma hora, principalmente homem. Então, estratégias para você fazer manutenção, às vezes é mais importante das estratégias para mudança em si. No emagrecimento isso é muito frequente, muito frequente. E, assim, ó, gente inteligente, gente, assim, ó, diretor de faculdade, assim, ó. Nível cultural, O cara, conhecimento. o cara chega lá, perde seu peso que tinha que perder, bobeou, deu 3, 4 meses, voltou 10 quilos, assim. Então, a mudança comportamental é muito complexa. Envolve muita coisa, entendeu? Existe uma tendência, talvez até equivocada, das pessoas associarem o processo de envelhecimento à inatividade e a doenças. É possível mudar esse conceito e também, por meio de hábitos, você envelhecer com qualidade, com saúde e manter tudo isso que nós já falamos, a autonomia, a independência, você poder ter toda a sua mobilidade, a parte cognitiva, a parte fisiológica, enfim, como que vocês analisam essa questão? Com certeza você pode mudar o seu futuro, o Alderi de amanhã, tá? Às vezes não, a maioria das pessoas, elas querem trabalhar, ganhar, guardar um monte de dinheiro para velhice. Tá. Você vai ter condição de gastar esse dinheiro da maneira que você quer? Você vai ter condição de fazer as viagens que você quer? Você vai ter condição de frequentar, sei lá, parques, vai andar, liberdade para vestir o que você quiser, no caso de varizes, eu falo, né? Mas o que você faz hoje vai interferir no que você vai ser amanhã. Então, a gente costuma pensar em envelhecimento com dor, envelhecimento com cuidador, te ajudando a fazer as coisas, envelhecimento com uma saúde debilitada, envelhecimento dependente para alguém te levar para algum lugar, que você não pode dirigir, você não enxerga, você não anda, você sabe? Então,
a gente imagina uma velhice dependente de outros. E é isso que a gente tem que mudar. A gente começar por nós, né? Não é o profissional de saúde, ele vai estar lá para te orientar, mas a mudança de vontade, a mudança de mentalidade tem que partir da gente, o ser humano. Então, eu quero envelhecer com saúde, então o que eu preciso fazer para chegar com saúde? Beleza, eu vou chegar lá cheio de dinheiro, mas eu quero gastar esse dinheiro viajando, fazendo esportes, fazendo um monte de coisa. Isso é totalmente treinável e mutável. Você precisa começar a tomar decisões hoje que vão mudar a qualidade da sua velhice, né? E não é só viver mais tempo, é viver. Se a pessoa vai ter um curto espaço de tempo, ela pode viver melhor, tomando essas decisões também, Anderi. Então, você consegue programar uma velhice melhor para você. Só que isso depende mais de você, depende da mente da pessoa, depende da pessoa querer fazer essas coisas hoje, né? E não pagar um preço alto amanhã. Tá? Totalmente evitável. Né? E assim, ó, e tem uma tendência agora, assim, os grandes bilionários investindo muito, muito nisso. Investir não só. Pô, saiu agora lá o cara da Amazon, lá, o Jeff Bezos, né? Ele investiu com a Amazon, né? Uma grana, assim, muito alta, apostando em longevidade. E ele falando que não é assim, não são nossos filhos, não, nós. A gente, muito provavelmente, vai viver 120, 140 anos. Com a evolução que está tendo, principalmente agora catapultada pela inteligência artificial. Então, de tanto de coisa que está saindo de novidade, de coisas novas. E para eles estarem entrando nesse mercado é porque... E eles estão investindo nisso. Então, por muito tempo, o negócio foi assim, comprar carrões, né? Comprar grandes... Pô, eu tenho muitos pacientes, né? Que são grandes empresários, assim, gente muito rica. E que às vezes o cara tá todo largado, todo cheio de doença, mas para lá com uma Mercedes. Então, por muito tempo foi esse o luxo, né? E hoje em dia entende-se o contrário. Então, sempre se entendeu a produtividade relacionada à quantidade, a horas de trabalho, a horas de dormir pouco, trabalhar muito, viajar muito. E hoje tá assim, já se compreendendo que você dormir bem, você ter o horário de lazer, tudo isso potencializa a produtividade. Então, entendendo isso, né, os grandes bilionários já estão... Ó, um dado legal. Eu fui apresentar, e daí eu tô com esse dado na cabeça, fui apresentar uma aula e falei sobre isso. No Brasil, a média que a gente investe em saúde, e daí investe em saúde, eu não estou falando investir no médico, estou falando em investir numa boa academia, ter um personal, comprar whey, creatina, entendeu? Investir em saúde, No Brasil é 1%. 1% da receita que o cara ele recebe, ele investe em saúde. 1%, a grande maioria. É claro que tem gente que já compreendeu e é mais. Na Europa, eles investem em torno de 20%. Então, é um gap de oportunidade para quem é da saúde, e não só para nós médicos, quem é fisioterapeuta, eu falo para os alunos sempre assim, ó, a partir de agora, né, pensar na prevenção, fazer algo relacionado à prevenção e envelhecimento. Envelhecimento saudável é o que tá pegando, é o que assim, eu fico preocupado com isso. É o que a pessoa tá interessada em investir, não só o dinheiro, mas o tempo, assim, investir, assim, a seriedade do tratamento. Então, para o Brasil, né? Para o Brasil, que é um país que tem ainda muito para crescer, quem investir nessa área, e por isso que é interessante ver a movimentação dos grandes players aí, porque se eles estão indo para esse lado é porque eles sabem de alguma coisa, né? Então, é para aí que vai arrumar a seta. Então, acho que a gente está muito, muito conectado com o que está acontecendo, sabe? Uhum. E pela primeira vez em Maringá, a gente vê abrindo mais academia do que farmácia. Academia para academia. Então, a gente consegue já observar esse movimento de prevenção em saúde, de melhora da qualidade de vida, atividade física, enfim, vendo a quantidade de academias que Maringá tá abrindo. Tá toda, e às vezes a academia de esquina uma com a outra, sabe? Então, o que a gente via abrir de farmácia, a gente está vendo abrir de academia agora. Doutor, no primeiro momento pode até sugerir um mercantilismo, mas acho que não, né? Acho que é a consciência das pessoas buscando o hábito saudável. Sim. Né? Basta pensar em nossos pais. Assim, ó, imagina, eles não faziam, vai para academia, não tinha isso. Trabalhar. Então, era trabalhar. Era acumular. Trabalho braçal pesado.
E aquilo, acumular, porque no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande social e você tem medo do futuro, assim, de você não ter, né? Então tem essa preocupação. E que é legítimo, assim, é da onde a gente veio, né? Agora a gente já começa a se preocupar em viver mais e melhor. E a geração que está vindo ainda, aí muito mais do que a gente, muito mais. Eles já não bebem, é meio brega fumar. Até que o pod entrou, mas também não sei se ainda tá, mas já é feio não ser saudável, assim. E você perguntou da mudança, né? A mudança, ela precisa de mudança da mentalidade da pessoa, mas ela precisa de profissionais de saúde capacitados e falando essa língua. Profissionais de saúde que entenderam já essa mudança de perspectiva da medicina de tratar a doença para uma medicina de prevenir a doença, né? Então é importante que você procure, você tem interesse em melhorar, procure profissionais que já tenham esse entendimento de prevenção. Porque ainda existem profissionais. E aqui eu não estou colocando só médico, né? Eu coloco qualquer profissional de Profissionais de saúde aqui saúde, é de modo remédio. geral. A minha glicemia está aumentada, vamos dar um remédio. Não, calma. Vamos fazer isso aqui, vamos perder peso, vamos entrar numa atividade física e, se precisar, entra com um medicamento como um complemento. Então, a medicina de tratar, ela é muito mais fácil, Adri. É muito mais fácil você Com falar para o certeza. paciente, ó, continua bebendo, continua sedentário e continua comendo o que você quiser, mas toma esse remédio aqui. O paciente vai ficar muito mais contente por um tempo, até ele ter um infarto, até ele começar a ter uma trombose, até começar a perder uma parte da perna, sabe? Então, aí sim ele vai pagar o preço de uma coisa que foi feito errado, poderia ter sido feito diferente e ter prevenido aquilo. Então, você precisa de profissionais de saúde que entendam isso, que tenham essa linguagem e que tenham uma dureza de falar para o paciente aquilo que ele tem que escutar, não aquilo que ele deseja escutar. Tá? Então, isso é importante. Tem que partir dos profissionais de saúde Com isso aí certeza. também. Doutor, pegando uma carona aí numa fala que você fez anteriormente sobre a questão do exercício, você fez até um comentário, exemplificou uma pessoa que comeu, acho que um lanche, alguma coisa. É claro que não existe uma matemática, mas tem um raciocínio lógico, né? A pessoa não precisa cair no extremo, né? Mas, por Sim. exemplo, como que funciona? A questão do carboidrato, qual que é a tua análise? Não é a matemática, mas tem um raciocínio para você queimar, porque existe a questão da caloria e esse carboidrato que se transforma aí em açúcar no sangue, enfim, que pode causar danos para o organismo. Como que funciona essa questão aí? Qual que é o raciocínio que a pessoa tem que ter? Tá? Ele comeu lá um X-bacon, por exemplo. Tem X calorias ali, né? E ele tem que, assim, efetivamente, ele se exercitando, ele vai resolver esse problema ou não? Como que é? Eu acho que eu posso até responder melhor, né? Pode, Porque com certeza. eu sou clínico. Ah, tá. Mas é aquilo, assim, hoje a gente tem bastante ferramenta para chegar numa análise, assim, por exemplo, se eu gasto mais carboidrato quando eu faço energia ou se eu gasto mais gordura. Isso daí, através de um exame simples que a gente faz no consultório, eu já consigo definir, por exemplo, o tipo de dieta que vai ser mais eficaz para aquele paciente em específico. Então, às vezes, eu mudando essa dieta, aquele paciente que estava emagrecendo parou de emagrecer, ele volta a começar a emagrecer de novo. Então, temos ferramentas hoje em dia, não só medicamentosas, fantástico, né? Evoluiu muito, mas também dessa parte, de não só ser uma contagem de calorias e falar simplesmente para o paciente, ó, se você comer menos calorias e se exercitar mais, você vai conseguir isso. Não, não vai. Aí não entendeu a complexidade do tratamento da obesidade. Agora, de novo, né? Não é só remédio também. Então, junto com o arsenal de diagnóstico que a gente tem, o arsenal de terapia medicamentosa, tem também que ter a contribuição do paciente, sabe? De fazer pelo. A gente, óbvio, a gente tem plena consciência que a gente não vai conseguir que o paciente ele não se estresse, por exemplo. Como é que a grande maioria dos pacientes são empresários aí, como é que eles vão assim, né, não dormir bem sempre? Agora, isso dentro de uma rotina e também de um pensamento de mudança. Por exemplo, médico que faz plantão tem que completamente contra tudo isso que a gente está falando, né? Um médico de plantão. Ele come mal, ele dorme mal, ele está estressado. É bem o contrário do que a gente... Assim, ó, você tem um planejamento para sair desse plantão? Você entendeu? Ah, mas vai deixar... Não vai deixar de ter plantonista. Mas dentro de um planejamento de uma vida melhor,
tem um prazo isso daí. Não dá para viver assim, senão você vai comprometer muito a sua vida, né? E daí acaba vivendo menos, que é o que acontece, né? Com policial, médico. Então, nesse sentido, assim, de você ter pelo menos da parte do paciente um compromisso em mudar, em realmente mudar, né? Porque senão às vezes faz um tratamento lá e depois de 2 anos volta tudo, né? Falando de emagrecimento, a gente vê que tá uma febre muito grande das pessoas buscando aí emagrecer, e principalmente com essas possibilidades das canetas, né? E eu acho algo muito positivo buscar, mas a gente percebe que uma boa parte da população pensa na estética. E claro que a estética é uma questão fundamental para a vida, para a autoestima, né? Para a qualidade de vida de uma forma geral. Mas é importante pensar isso, né, doutor? A obesidade é uma doença, é um problema e que merece não só olhar para a questão estética, né? Muito mais do que isso, né? Tendo em vista as Mas consequências que o distúrbio causa, né? o que eu vejo assim, as mulheres elas chegam por conta de estética mais do que os homens. Os homens chegam mais porque estão incomodados com relação à saúde, né? Mas é, a estética é isso que você frisou também. A gente não pode deixar de lado. Isso daí, assim, a gente certeza. vê as mulheres mudarem, assim, ó, muda o ânimo, muda o humor, muda relacionamento. Quando elas estão melhores, quando elas estão bem, quando elas não é uma estética assim, né? Nossa, né, pra pôr não. Coube num vestido que não cabia, assim, a mulher já fica super feliz. Então, essa parte estética tem tudo a ver com saúde e bem-estar também. Né, Rodrigo? Você também. Tem que se sentir bem. Tem que se bem. sentir bem. Se você. é, o conceito de saúde, né, ele sai além do Ele âmbito é amplo, de né? físico, né? Então é um bem-estar físico, emocional, social, né? Então a estética, você se olhar no espelho e gostar do que você vê, né? Faz parte da saúde física e faz parte da saúde mental. Você pode estar fisicamente bem, mas mentalmente não gostar de alguma coisa, tá? Então, a estética corporal, seja emagrecimento, seja cirurgia plástica, seja as pernas bonitas, então isso vai trazer benefícios para o paciente, no sentido dele gostar de si próprio, ter mais conforto, ter liberdade, usar a roupa que quiser, onde quiser, a hora que quiser. Eu já tive pacientes que não mostravam as pernas para o próprio marido dentro de casa, porque a perna estava feia, com varizes, né? Então, te traz outros transtornos. É a paciente que ela está incomodada com o corpo, mas ela acha que está depressiva, está ansiosa, assim, top de remédio. O problema é outro, né? Então, ela tratando a parte estética, ela elimina, ela sai da depressão, sai da ansiedade, sabe? Então, se sentir bem com você mesmo é fundamental. É fundamental. Quem que não gosta de se sentir bem? Quem que não gosta de se sentir bonito? Né? Quem que não gosta de... tô com uma ruguinha? Faz botox. Tô com varizes? Vai tratar varizes. Tô acima do peso? Vamos emagrecer, sabe? Então todo mundo tem que usar o que quiser, ir para onde quiser e olhar no espelho e sorrir, não chorar. E só para complementar, Oderi, aí o que você falou. Apesar disso, tem esse ponto estético, mas sim, obesidade é uma doença. E ponto, e acabou. Assim, o obeso, ele morre mais, ele tem mais doença cardiovascular. Aí sempre alguém levanta o ponto assim, mas eu conheço um tio gordinho que ele viveu 110 anos. Sempre tem. Assim, tá bom. É 1 em 100. É É exceção, não é regra, né? Exceção. Então, não assim, é. a gente trabalha... Por exemplo, eu também conheço um hipertenso que nunca se tratou e viveu 100 anos. Então, agora, a gente não vai tratar a hipertensão porque o tio viveu até 100. Então, pensando nisso, né? Não tem mais discussão. Acho que hoje em dia já deu uma quietada nesse discurso de, né? Não é doença, tem que se aceitar. Assim, hoje está bem comprovado. Doença inflamatória é a mesma definição interessante isso, do alcoolismo. É uma doença crônica, é uma doença recidivante, inflamatória e que aumenta a mortalidade do paciente. Então, você negar isso, né? Você também só reduzir a algo estético, aí também não, eu quero emagrecer porque o homem, principalmente, tira sarro no amigo, né? Parou de beber, tá acordando 5 da manhã para correr, mas vai viver 20 anos a mais que você. Mas uma coisa interessante também que está acontecendo, ó, teve um grupo e os caras da nossa idade, assim, tem lá uns 45, 50 anos, e aí começou a emagrecer. Aí beleza. Aí começaram a xingar ele, né, e virar piada. Aí o outro viu que ele estava indo, foi também. Começou a melhorar tudo, os dois começaram a jogar tênis. Acabou que de 4, 5 amigos que eles tinham em comum, assim, né, a roda, que eles
Começava um bebê de quarta-feira no food truck, que eles iam com as famílias e já começava da Olha quarta e só. até eles começaram a jogar tênis, começaram a se exercitar e mudou todo mundo, assim. E eu até brinco com um deles, né, que é mais próximo a mim, que as esposas tinham que fazer um busto meu para colocar lá no condomínio. Porque olha só que interessante isso daí, né? Mudou, Sim. assim, mudou o contexto de um grupo, né? A partir de um que tomou a iniciativa de mudar. Então, outra coisa que a gente fala muito também na medicina do estilo de vida é o ambiente. É o ambiente. Se você quer mudar, você tem que mudar o seu ambiente. Se você continuar no mesmo ambiente, Influência. é influência. Isso é bem documentado também, é bem comprovado. Que é outra coisa que também a gente tem que prestar atenção, né? Claro. É um Essa questão conjunto, da- né, doutor? É um conjunto, né? Mas é muito bacana, e eu sempre falo, faço questão sempre de frisar aqui, porque não é engodo, não é fantasia, a gente olhar pela perspectiva do avanço da medicina, né? Eu sempre falo para as pessoas, olha, qual que é o teu problema? É sério, é grave? Mas olha como que a medicina avança em passos largos. Por exemplo, doutor, você falou, a última vez que nós conversamos, né, que você não opera nenhum tipo de varizes, Sim, ou se opera, acho que eu entendi, foi isso. sim, Quer sim, não, dizer, nenhum. quando se falava em varize, primeira coisa, cirurgia, cortar, É. né? Então, né? A tua área não é diferente, né, doutor? Quantas coisas, quantos recursos, arsenal de recursos para que a pessoa possa ter qualidade de vida, emagrecer com qualidade, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa, né? A medicina, ela evoluiu muito, né? E as dificuldades que a pessoa tinha para conseguir ganhar a tal da qualidade de vida eram imensas. Era uma cirurgia que tirava ela do trabalho, era uma cirurgia. E aqui eu não estou falando só de variz, não, estou falando de N coisas, né? Até os processos de emagrecimento mudou bastante. Então, o que era cirúrgico deixa de ser cirúrgico, o que te tirava da tua rotina não te tira mais da sua rotina, né? Então, eu vou falar um pouco mais da parte de varizes que você comentou. A pessoa, o empresário não queria deixar a empresa sem a chefia, a mãe não quer deixar os filhos em casa sem poder cuidar, né? O agricultor não quer deixar de plantar ou de colher. Então, a busca por esse bem-estar, o que era difícil antes, agora é muito mais fácil, né? Então, tratar varizes, no meu caso, tratar varizes não é cirúrgico, você não sai da sua rotina, você consegue tratar e continuar com os cuidados da sua família, da sua empresa, da sua lavoura, não sai da rotina. Então, o avanço da medicina trouxe essa facilidade para você conquistar saúde, para você conquistar bem-estar, para você conquistar autoestima. Então, só que existe muita gente que não conhece isso, né? Então, e é isso que a mídia social faz, é isso que o que a gente está fazendo aqui vai levar informação para essas pessoas que querem, mas não conhecem, né? Então, é interessante fazer isso aqui, essa divulgação entre especialistas diferentes, mas com o mesmo Claro, objetivo, mesmo que é levar objetivo. saúde e bem-estar para os E é o pacientes. objetivo nosso também aqui, De todo como mundo. fazer a interlocução, né? Como Sim. transmitir essa Sim, informação. sim, né? o alcance que você Claro. tem. Então, isso é importante, levar informação para que essas pessoas que querem melhorar saibam que tem como melhorar de uma maneira melhor, mais Sim. confortável, e é isso, E sobretudo, né, doutor, respaldado, né? respaldado. Uma das coisas que eu acho maravilhoso, doutor, quando eu faço as minhas entrevistas, é isso aqui, esse gostinho de quero mais. Eu sabia que quando ia conversar com vocês no início que realmente ia faltar tempo, tá? Mas isso é legal que a gente pode dar continuidade Sim. em outra ocasião, doutor, tá? Queria agradecer a sua presença e deixar à vontade, porque com certeza as pessoas estão ávidas aí para mais informações, né? Então, sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, sobretudo aí na qualidade de vida, né? E longevidade, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para quem vai nos escutar e quem está nos escutando aqui hoje é não deixa para amanhã, né? Você precisa se cuidar hoje para ter qualidade amanhã. É igual uma planta. Você planta a sementinha hoje, você vai colher lá na frente. Então, não espere a doença chegar, não espere a complicação chegar. No meu caso, não espere as pernas piorarem. Procure atendimento, procure a prevenção. É muito melhor você investir em saúde do que investir em doença. Isso é fato. Então, vão se cuidar, mude os hábitos, mude a sua mentalidade, porque doença vai ter um preço lá na frente. Verdade. Doutor, grande abraço, boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Doutor Eduardo, sua mensagem fica à vontade aí, dirigir aos nossos colegas que estão nos assistindo. Legal. Então, eu vou complementar o que o Rodrigo disse. Assim, ó, não tem investimento maior do que você investir na sua saúde. Acho que a gente estuda muito
quem gosta de mercado financeiro, né? Estuda muito mercado financeiro, o que que rende mais, o que que daria mais lucro se você colocar seu dinheiro. Não tenho dúvida que o investimento mais barato que você pode fazer é na sua saúde. Então, se a pessoa entender isso, que se ele tomar decisões melhores, se ele estiver produzindo melhor, se ele estiver dormindo melhor, se ele estiver cuidando da família dele, se ele estiver cuidando do entorno dele, da parte social dele, isso daí vai promover não só financeiramente, mas socialmente, espiritualmente, uma melhora assim de longe em tudo que ele poderia fazer se fosse o contrário disso. Então, essa dica que eu deixo aí, qualquer investimento que você fizer na sua saúde, e olha que já trabalhei muito em hospital, e eu sei que quando o cara está lá no hospital, que está na cama, você pode ter o dinheiro que você tiver. Assim, daí aí não tem o que fazer. Aí já foi. Então, deixar um recado investir pesado na sua saúde. E eu agradeço, viu? Obrigado, gostei muito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Claro. Alderi. E nos encontramos numa próxima ocasião, doutor. Grande abraço, muito Perfeito. obrigado. Só Fica à vontade. fechando, uma das frases que eu mais escuto quando eu atendo o paciente e finalizo o tratamento dele. Doutor, se eu soubesse, eu teria feito antes. Ponto final, isso resume Legal. tudo. Exato. Se eu Verdade. soubesse, eu teria feito antes. Certo. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até a semana que vem.